Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ramon Gadelha, sou desenvolvedor e fundador da empresa Drive Labs. Hoje nós vamos falar sobre um aplicativo de geolocalização que tem ajudado a salvar milhares de vidas aí no Brasil afora. Tá? Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. São as empresas que eu me lembro aqui de cabeça, que eu já trabalhei. Né? Então, desde empresas de colchão até finalizar com uma empresa de tecnologia. Né? Passei por 3 empresas de tecnologias antes. Trabalhei também em centros universitários, né? Como a Uniateneu, na época era só a Faculdade Ateneu, e trabalhei um bom tempo também na UES, né? Como, enfim, terceirizado, cooperado, assim, no Centro de Educação. Né? Tomava conta lá da infraestrutura, especialmente do NECAD, que era um núcleo de educação à distância do SED, né? Do Centro de Educação, onde se utilizava a plataforma Moodle. Então tinha algumas brincadeiras, alguns servidores para a gente administrar. Bom, em 2019 eu fundo a Drive Labs junto com outro sócio e a gente dá início a toda essa trajetória. Inicialmente a Drive Labs foi focada para ser uma startup por conta do aplicativo Drive Social, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Só que em 2020, 2021, por ali, durante a pandemia, a gente resolveu pivotar e nos transformamos numa empresa prestadora de serviços, tá? Muito focado aí como software house. Então a gente pega projetos, desenvolve projetos e entrega a solução já pronta para o cliente. Tá? Bom, esse é o Drive Social, tá? São algumas telas dele. E o Drive Social, ele inaugurou, né, o conceito de plataforma de segurança colaborativa. Como assim uma plataforma de segurança colaborativa? Bom, vou contar uma breve história para vocês de como surgiu essa ideia desse aplicativo. Tá? Em 2016, surgiu a Uber aqui em Fortaleza. Eu estava passando por algumas dificuldades financeiras e, como boa parte das pessoas, né, e resolvi entrar como motorista de aplicativo nas horas vagas. Então, ali, depois do trabalho, 6 horas da noite, pegava o meu carrinho e ia fazer corrida. Eu rodava ali de segunda a sexta, de 6 a 11 horas da noite, e sábado e domingo o dia inteiro. E eu tive a oportunidade, né, de interagir com muitos grupos de motoristas de aplicativo, e participando desses grupos, logo em 2016 mesmo, eu percebi algumas dificuldades no tocante à parte de segurança. Então, as pessoas basicamente se comunicavam através do aplicativo Zelo, que é um aplicativo que ele emula um walkie-talkie, e por WhatsApp. Quando acontecia algum problema, detalhe, o WhatsApp não tinha localização em tempo real ainda. Tá? Quando tinha algum problema, uma corrida, um passageiro suspeito, ou a pessoa parava de dar sinal, sumia, ninguém sabia como ajudar essa pessoa. Né? Tinha até umas chamadas que o pessoal fazia, fulano, tô, por exemplo, na beira-mar, cicrano, tô no Bom Jardim. Só que assim, era a cada meia hora. À noite, em Fortaleza, você vai de uma ponta a outra em 20 minutos. Então, passados esses 20 minutos, a pessoa poderia estar em um local completamente diferente daquele que ela indicou quando fez a chamada. Tá? Então, vendo todas essas dificuldades, essas necessidades, eu decidi criar o Drive Social. Aqui a gente tem alguns fatos relevantes do aplicativo. Ele é um aplicativo gratuito que foi lançado em 2017. Tá? Embora o desenvolvimento tenha começado em 2016, a prototipagem, testes começaram em 2016, só que ele foi lançado na Play Store em 2017. Conta com aproximadamente 400 mil contas ativas hoje. No estado do Amazonas, o aplicativo ele é parceiro da Secretaria de Segurança Pública. Como assim? O aplicativo ele é organizado em grupos. Cada grupo do aplicativo ele tem lá seu mapa com a geolocalização em tempo real e tem algumas funções de grupos. Por exemplo, você pode enviar um SOS, que é um pedido de ajuda, você pode enviar um pedido de monitoramento, você pode ativar a sua câmera secreta. Tudo isso ocorre em tempo real e vai para os grupos que você está participando no momento. Então, por exemplo, eu posso estar em 10 grupos. Se nesses 10 grupos tiverem 1000 pessoas online no total,
Se eu acionar uma câmera secreta, solicitar monitoramento ou acionar o SOS, todas essas 1.000 pessoas vão receber isso imediatamente. Tá? É bem rápido mesmo, de forma imediata. E no estado do Amazonas, essa parceria age como? Existem alguns grupos de usuários, de motoristas, que são monitorados diretamente pela Secretaria de Segurança Pública. A gente tem uma tela lá do Drive Social que monitora esses grupos. E caso algum parceiro desses grupos precise enviar um SOS, se ele solicitar um SOS, ele já cai direto, além de cair para os grupos que ele participa, normalmente, ele cai direto também lá na CIOPS, né, no Centro Integrado de Operações do Amazonas, lá em Manaus. Tá? E lá eles vão adotar os procedimentos. Lá vão ligar para o motorista, vão colocar uma viatura para ir atrás do carro, enfim. Com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo lá, que a gente começou em 2018, como o teste hoje está em vento em popa, já houve uma redução mais ou menos ali de 20 a 23% de incidentes contra motoristas de aplicativos lá na região do Manaus. Tá? Em 2021, nós aparecemos lá numa matéria do Fantástico, tá? Uma matéria especial sobre a insegurança dos motoristas de aplicativos. Então o Drive Social foi bem relevante, bem citado nessa matéria. Inclusive também este que está nos falando deu uma entrevista lá também para o Fantástico. Vou te vergonha, mas dei entrevista. Bom, aqui a gente tem algumas telas do aplicativo. Isso aqui foram novas funções, novas melhorias que foram incrementadas aí num grande lançamento que a gente teve esse ano. Então o aplicativo hoje ele adota uma tela que a gente chama de all-in-one, esse conceito, que eu tenho tudo numa tela só, ou seja, as principais funções estão todas na mesma tela, para facilitar, né? Tenho ícones grandes, bem espaçados, porque muitas vezes a pessoa que está utilizando o Drive Social vai estar dirigindo, então ele não tem muito tempo de ficar tentando acertar um botão na tela, um dedo na tela, então ele vai ali, um espaçamento grande, fica mais fácil e fica com menor probabilidade de ele clicar errado, por exemplo. Né? Então, ele também permite filtrar, o motorista, o usuário quiser, ele pode deixar marcado aqui quais são as funções que ele quer mostrar na tela. Então, tem uma categoria. Segurança, ele vai mostrar só as funções de segurança. Alertas, ele vai mostrar só o que tem de alerta. Enfim, ele pode marcar aqui, toda vez que ele abrir, vai mostrar só as funções mais relevantes que ele marcou, de acordo com a categoria que ele marcou. Aqui eu tenho uma lista de grupos, conforme eu falei, né? Posso ter muitos grupos aqui, eu participo de vários. E essa lista ela permite que eu gerencie meus grupos, ou seja, entrar, sair do grupo, por exemplo. Ficar online, ficar offline, né? Que você pode fazer isso independente por grupo. E também permite, tocando nesse botão aqui, nessa barra aqui em cima, que eu faça buscas ou que eu crie um novo grupo. Eu posso colocar o nome de um grupo e o sistema vai me retornar se ele encontrou esse grupo ou se esse grupo não existir, ele já vai me sugerir eu criar esse novo grupo. Um botãozinho lá, clico e ele já cria o grupo novo. Bem fácil, bem tranquilo. Aqui eu tenho um feed de alertas, tá? Esse feed de alertas, ele mostra todos os alertas do Drive Social no Brasil inteiro. Então, obviamente, se eu estou em Fortaleza, eu quero ver os alertas mais relevantes para mim. Então, o sistema ele vai ordenar os alertas mais relevantes para mim na localização que eu estou no momento. Tá? Isso é feito de forma automática. Eu posso também filtrar por categorias. Na parte de cima aqui eu tenho as categorias. Então, solicitação de SOS, área perigosa, enfim, tem várias categorias de alerta. Eu posso ir clicando e ele vai filtrando para mim, já ordenadozinho, de acordo com a minha localização. Tá? Os alertas de SOS, eles são alertas de grupo, embora o registro fique disponível para todo mundo. Só que eu tenho alertas que valem para a cidade inteira. Então, por exemplo, eu posso marcar um alerta de trânsito lento em uma determinada região da minha cidade. Uma vez que eu marquei esse alerta, se alguém se aproxima dessa região, essa pessoa é notificada mesmo que ela esteja com o Drive Social em segundo plano. Ele pula na tela uma mensagem com o tipo de alerta, a distância que essa pessoa está do alerta, quem adicionou o alerta, enfim. E esses alertas são interativos. Com exceção do SOS, os outros alertas você pode curtir ou descurtir. Quanto mais esses alertas são curtidos, mais tempo eles passam disponível na plataforma. Quanto mais ele recebe dislikes, né, menos tempo ele permanece. Então, são os próprios usuários que vão filtrando os alertas se são positivos ou negativos. Se devem continuar
devem ser retirados da plataforma. De forma totalmente colaborativa e intuitiva por parte dos usuários. Aqui é o nosso mapa, né? Eu vou já falar mais sobre a estrutura dele, como foi que a gente chegou nesse mapa. Aqui eu estou mostrando nesses vídeos, nesse videozinho aqui, no lançamento, o modo híbrido, né? Que nada mais é do que ele alternar entre os marcadores com os veículos ou o avatar das pessoas. Então, conforme você aproxima ou distancia o zoom, ele faz essa troca automaticamente. Embora seja possível também configurar um modo fixo. Então eu posso configurar que eu quero ver apenas os veículos. Então se a pessoa tiver de carro, vai aparecer um carro. Se ela tiver de caminhão, vai aparecer um caminhão. Se ela tiver de bike, vai aparecer uma bike. Enfim, vai conforme o modal, o veículo que a pessoa está utilizando. E aqui embaixo eu tenho o botão de acesso, que ele pode ser utilizado como botão de pânico também. Então se eu der um clique, ele vai para a tela All-in-One, aquela primeira tela que eu mostrei. Se eu der um toque e segurar, ele já vai solicitar um SOS. Tá? Ele envia um SOS para todos os grupos que eu estou participando. E se você estiver em Manaus e estiver num grupo que seja monitorado pela CIOPS, de lá, vai cair na CIOPS lá também. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a stack de tecnologias que tornou isso possível. É bem extensa, conforme... Foi até difícil lembrar de tudo, né? Então a gente usa como base em todas as nossas VMs o Ubuntu, o Docker, é imprescindível também, principalmente para os nossos microserviços. A gente utiliza muito também o Postgres com o plugin PostGIS para armazenar os dados do OpenStreetMap lá. Então a gente importa o PlanetOSM dentro do PostGIS. A gente utilizamos o MySQL para outras funções, como por exemplo armazenar dados da GeoRT, que eu vou falar daqui a pouco, que é a GeoRT, uma tecnologia nossa também. E dados de usuários, etc. O RabbitMQ a gente usa para alguns tipos de notificação que são em tempo real. Então, por exemplo, notificação de SOS, solicitação de acompanhamento, né, monitoramento, envio de câmera, né? Então, se eu aciono a câmera secreta, que ela é ao vivo, ele dispara a notificação utilizando o RabbitMQ, tá? Então, basicamente para isso que a gente usa o RabbitMQ. Utilizamos também o MongoDB como banco de dados em determinadas situações, principalmente em microserviços e em dados que a gente precisa fazer análises constantemente neles. Então a gente prefere já armazenar no MongoDB, ou algumas vezes a gente traz do MySQL para o Mongo e analisa aqui. Temos também o velho conhecido Nginx, que é o nosso servidor HTTP. Como plataforma de desenvolvimento e linguagens, a gente usa o Node para microserviços, o Java com Spring Boot para serviços mais robustos, que precisam aguentar uma maior porrada, que tem uma responsabilidade maior, ou seja, múltiplas responsabilidades, diferente de um microserviço, que cada microserviço tem a sua responsabilidade própria isolada. Utilizamos também o Erlang junto com o RabbitMQ para alguns microserviços que rodam em real time. Tá? Eu esqueci de colocar o C aqui, mas a gente usa C também junto com o Erlang, dependendo do serviço. PHP, a gente usa PHP, ele é o nosso gateway, digamos assim, nosso API gateway. Então a gente desenvolveu ele em PHP. E a API do Drive Social, a chamada DS API, DS, ou seja, Drive Social Actions API. Ela é diferente de uma REST, que ele traz umas facilidades maiores para as nossas necessidades. E é o PHP que pega essa DS API e transforma em REST, dependendo do microserviço. Ela sabe para onde vai apontar, qual microserviço vai chamar para executar determinada ação. Tá? Ou microserviços, né? Eu tenho lógicas inteiras escritas dentro do PHP também, que agrega vários dados de microserviços e entrega para o usuário. Utilizamos o Kotlin também como front-end. Algumas coisas ainda estão em Java, mas a maior parte está em Kotlin. Tá? A gente reescreveu muita coisa em Kotlin. E, conforme já falamos, o OpenStreetMaps com o MapLibre. O OpenStreetMaps vai estar aqui dentro do PostGIS. E o MapLibre, que é um fork open source do Mapbox, né? O Mapbox ele teve uma mudança de licença, então o pessoal fez um fork chamado MapLibre, que a gente usa para mostrar as informações do mapa, né? Os vetores. Isso é uma história até curiosa, que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. A gente tem uma infraestrutura independente, ou seja, não dependemos de Big Techs.
A gente não usa coisas como Azure Functions, Lambda, essas coisas, nem Managed Database, tipo DynamoDB, essas coisas. Não utilizamos nada disso. Tá? Utilizamos as tecnologias nativas mesmo. A nossa plataforma a gente desenvolveu lá do zero, então temos algumas coisas que emulam algumas facilidades de AWS, Google Cloud, esse tipo de coisa, mas são bem específicas para a gente. Como, por exemplo, funções serverless. Então a gente tem containers que rodam de tempos em tempos ali só para atender determinadas funções, desenvolvido internamente. Tá? Então, por conta disso, a gente tem zero independência e fácil mobilidade entre qualquer IaaS. No dia que a IaaS que nós estamos deixar de ser interessante, a gente pode migrar para uma Azure, para uma AWS, para qualquer outra, tranquilamente, só migrando os serviços e os dados. Acabou-se. Não preciso adaptar nada no meu código, porque o meu código é totalmente independente. Eu não dependo de funções de cloud providers, por exemplo. Ou seja, nós temos a nossa própria cloud, né? Digamos assim. Bom, falamos um pouquinho aqui sobre a GeoRT, né? Que é a geolocalização em tempo real. A GeoRT, né? Real Time. É o nosso motor, que ele é basicamente feito em C, com algumas coisas, alguns bindings de Erlang para se comunicar com o Rabbit. E a GeoRT, como eu mostrei no Drive Social, ele se organiza por grupos. Dentro da GeoRT eu chamo de namespace. Então, como é que ela funciona? Eu tenho aqui vários namespaces. Dentro desses namespaces eu tenho os objetos. Os objetos, eles podem ser publicadores, ou produtores, né? Ou eles podem ser consumidores, ou ambos. Então, por exemplo, estou utilizando o Drive Social, ele está em segundo plano. Cada vez que o GPS do meu Drive Social detecta uma nova coordenada, ele submete isso para a minha API que cai na GeoRT. Nesse momento eu estou sendo apenas um publisher, um publicador. Eu estou só publicando novas coordenadas para os namespaces que eu faço parte, ou grupos. E quem está com o mapa aberto no momento que ele se conecta na GeoRT, ele é um observable, um observador ou consumidor, né? Tanto faz. Então, a pessoa está lá com o mapa aberto e ela consegue ver em tempo real os colegas, né, se deslocando pela cidade. Tá? Inclusive, até se você tiver no modo marcador que ele estiver mostrando no veículo, você consegue ver até a direção, o carrinho indo para um lado, para o outro, tudo isso em tempo real, por conta da GeoRT. E eu posso estar tanto com a tela aberta quanto me mexendo. Então, eu estou, ao mesmo tempo, eu estou consumindo, eu estou observando e estou produzindo também dentro da GeoRT. Tá? Então, ela é feita o core dela é feito em C, eu tenho algumas extensões ali em Erlang, algumas integrações com Java, mas para se integrar com outros serviços, né? Mas basicamente é um corezão feito em C, tá? Para ter maior performance. E o ambiente que a GeoRT está rodando são máquinas Linux com kernel customizado também, né? A versão RT, Real Time Kernel. Que ele não é um tempo real mesmo, né? Como RTOS, por exemplo, mas ele é bem próximo disso. Então, dentro da GeoRT, o tempo de publicação e envio dessas novas coordenadas é na casa de nanosegundos, podendo chegar até a latência de microsegundos, dependendo da demanda. Tá? Mas normalmente a gente está ali transitando na casa de nanosegundos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura do nosso mapa vetorizado. Tá? No começo, a gente utilizava o Google Maps, como praticamente todo aplicativo de geolocalização, ou que utiliza geolocalização, né? Utiliza o Google Maps. Só que, no começo era de graça, só que com o tempo começou a chegar a conta. Então, um belo dia eu estava aqui, fui pagar meu cartão, eu tive que usar meu salário inteiro para pagar o Google Maps. E aí, como é que faz? Para um aplicativo gratuito? Então, a nossa escolha foi criar um novo sistema de mapas. Mas como assim? Foi tão rápido? Não, demorou pra caramba. Então, nesse tempo, enquanto a gente estava criando e testando,
A gente usou durante um bom tempo os mapas rasterizados, né, que ele tem uma qualidade bem inferior, porque ele é basicamente um PNGzão, utilizando o Leaflet como renderizador, gerenciador de mapa, né? E eram os mapas rasterizados da OpenStreetMaps direto. Enquanto isso, a gente ficou tentando implementar a infraestrutura do OpenStreetMaps. Aqui tem vários tutoriais relatando como você sobe uma infraestrutura dessa. Só que, para a nossa realidade, na época, não dava certo porque ele ia ser mais caro do que rodar o Google Maps. Porque precisava de servidores muito potentes, né, para atender a demanda de usuários do Drive Social. E ia ser o fim do Drive Social. Ou a gente ia ficar fadado a utilizar a versão rasterizada do mapa até o momento que a OpenStreetMaps dissesse assim, você não vai utilizar mais Babal, bye bye, né? Porque, enfim, a gente acabava sobreutilizando a infraestrutura deles. Então a gente resolveu, não, vamos aqui criar a nossa solução. A gente usa o PostGIS normal, com o import lá do OSM Planet OSM, e criamos uma solução chamada DSMap Vectors Render. Tá? O que é que ele faz? Ele faz algumas queries simples de acordo com as coordenadas, as tiles que os usuários colocam lá. Por exemplo, você expande o mapa, vai para um lado, vai para o outro. O próprio renderizador, que hoje a gente usa, que é o MapLibre, ele faz lá as coordenadas, né? Ele pede lá do zoom tal, latitude tal, longitude tal, por exemplo. E ele vai gerando as tiles. Esse Map Render, ele pega essas requisições, né, através do Smart Tile Gateway, tá? Ele pega essas requisições, monta algumas queries de PostGIS pro Postgres, busca esses dados e ele mesmo é que cria os vetores compatíveis, tá? A gente não faz muita a criação dos vetores diretamente no PostGIS. A gente preferiu terceirizar isso para dentro dessa solução, porque a gente conseguiu colocar um custo muito menor, tá? Para gerar esses vetores. Em cima da Vectors Render, em outra máquina, eu tenho lá os middlewares, né? Que tem o Smart Tile Gateway, por exemplo. O Smart Tile Gateway, ele recebe as requisições através do HTTP de borda, né? Do Border Gateway. E ele vai verificando, vai criando estatísticas de acordo com as utilizações daquelas tiles. Então ele sabe que a tile X e Y e Z, elas são utilizadas mais em determinados horários, em determinados dias. Então ele mesmo vai guardando e, vez por outra, ele solicita novas tiles automaticamente para o Vectors Render, né? Ou seja, não é sob demanda, é automático. Existe a solicitação sob demanda, que é quando o usuário está pedindo uma tile, ela não está no gateway, ela manda para o Vectors Render, né? Depois guarda. Só que quando ela já está cacheada, ela já está dentro das estatísticas do Smart Tile Gateway, ele automaticamente vai renovando essas tiles, porque ele sabe que provavelmente os usuários vão começar a solicitar a hora tal, o dia tal. Então ele tem esse certo nível de inteligência. Então, um HTTP Border, que, enfim, é um Nginx da vida, não tem muito segredo. No front, para aplicativos, essa parte aí é para aplicativos nativos Android, existe o Smart Tile Local Cache, que ele é como um Smart Tile Gateway, só que ele roda dentro do celular daquela pessoa, ou seja, ele só tem que criar estatísticas e guardar tiles daquela pessoa, para evitar estar o tempo inteiro lá indo buscar as tiles no nosso servidor, no nosso gateway. Então ele já guarda as tiles lá. A única coisa que ele não faz é a atualização automática, isso ele não faz. Ele guarda lá para uma quantidade de dias que ele decide através das estatísticas. E quando aquela tile expira, ele vai lá e o usuário requisite, né? Ele vai lá e busca do gateway. E em cima, para mostrar tudo, tem o MapLibre, né? E no começo, quando a gente começou a desenvolver nossa solução de mapas, que a gente tomou muito pau nisso, ele era baseado numa mistura de Leaflet. O pessoal do Gel aí conhece Leaflet, né? Muito utilizado. Ou seja, era um WebView, o mapa. E tinha um plugin
que a gente customizou para gerar os mapas vetorizados dentro. O pessoal, era aquele Mapbox Leaflet plugin? Não, não era ele, não era esse. Embora a gente tenha se inspirado muito nele, tá? Mas como o formato de vetores do arquivo era diferente, ele não era compatível com o plugin do Mapbox. Então a gente teve que criar um plugin para mostrar, utilizar o Leaflet para mostrar na tela. Muito embora a gente tenha reaproveitado algumas coisas lá de OpenGL, por exemplo, né, do Mapbox. Só que com o tempo, a gente foi observando que alguns celulares não funcionavam e tal. A gente tinha algumas features flag dizendo, se for Android, abaixo de versão tal, exibe o OpenStreetMaps antigo. Não, se for a partir de versão tal para cima, pode exibir o mapa novo, baseado no Leaflet. Não, esses modelos aqui, o mapa fica todo bugado. Então, corta, vai para blacklist, mostra só o mapa antigo. Então a gente ficou ali, sambando ali, tomando muita porrada, tentando reinventar a roda. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Pegamos a especificação do OSM, dos PBFs que são gerados pelo OpenStreetMaps, e adequamos o Vectors Render para ele gerar esse tipo de PBF. Por quê? Porque aí seria possível utilizar um framework já existente. Então, ao invés de eu estar reinventando roda, vamos fazer o seguinte, vamos adequar o nosso sistema ao MapLibre. Então, a gente hoje usa o MapLibre dentro do Drive Social, com as tiles que são renderizadas pelo nosso sistema compatível com o PBF que o MapLibre entende. Inclusive, se você quiser, você pode até rodar o Mapbox também, que é o mesmo PBF, né? O mesmo formato. Beleza? Então, essa é a historinha mais ou menos engraçada aí, mas de engraçado não tem nada. Foi muita porrada que a gente tomou mesmo. É disso, se a gente conseguiu desenvolver a nossa própria plataforma, por que a gente não ia conseguir desenvolver também um sistema de mapas, um renderizador de tela, né, de front? Bom, às vezes é bom o cara dar um passo para trás, né? Mas enfim, todo o restante foi desenvolvido pela gente e vem atendendo bem com um custo bem lá embaixo. Dá para atender essa quantidade de usuários, o aplicativo sendo gratuito. Beleza? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a você que ficou aqui até o final, que assistiu todo esse conteúdo. E estou aqui à disposição para responder vossas perguntas, beleza? Qualquer coisa, deixa outra pergunta aqui que a gente vai se falando. Um abraço e até a próxima.